A paz do Senhor, meus irmãos. Pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana da nossa agenda de leitura da lição da classe dos jovens. E nesta semana, queridos, estamos aí finalizando o primeiro trimestre de 2021. Um trimestre abençoado, queridos. Estudamos aí o tema Ensina-nos a orar. Exemplos de pessoas e orações que marcaram as Escrituras. Estudamos ainda as 12 últimas lições, queridos, orações que marcaram vidas e continuam marcando vidas nos nossos dias, pois tem muito a nos ensinar para a nossa vida cristã. E nesta semana, queridos, vamos estudar então a lição de número 13, que tem como título A Oração de Paulo em Favor do Seu Espinho. Então, nessa última aula, queridos, do trimestre, nós estudaremos aí importantes lições aprendidas com o apóstolo Paulo em uma curiosa petição. Quando escreveu aí a sua segunda carta aos cristãos da igreja de Corinto, queridos, o apóstolo Paulo fez referência a uma sequência aí de 3 orações que ele fizera acerca aí de um espinho na carne. Paulo pedia para que Deus aí o livrasse desse espinho, né? E Paulo, ao orar para se ver livre do seu espinho na carne, ele recebe então de Deus aí uma resposta bem diferente do que ele esperava ter, né? Porém aí mais elevada do que ele imaginava. Jesus respondeu para ele: a minha graça te basta. E isso, queridos, é uma lição que nós devemos aprender para os nossos dias. Estamos passando por grandes dificuldades, queridos. E nós oramos a Deus para nos ver livres das dificuldades, não é verdade? Mas para nós cristãos, servos de Cristo, queridos, a graça de Deus nos basta. Isso que nós precisamos ter em nossas mentes. Não importa as dificuldades que iremos passar, queridos, temos que estar firmes com Jesus, pois a graça de Deus é o que nos basta. E a nossa agenda de leitura, queridos, da lição 13 da classe dos jovens de segunda-feira, 22 de março de 2021, tem como título: O Espírito Santo nos ajuda diante de nossas fraquezas. O texto bíblico de hoje, querido, se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26, que diz assim: E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Queridos, o Espírito Santo ajuda-nos em nossas fraquezas, né? Ou nos ajuda a suportá-las, as fraquezas e as dificuldades. Em algumas versões da Bíblia Sagrada, em lugar aqui de fraquezas, nós encontramos a palavra enfermidades, né? Que refere-se às fraquezas às quais estamos sujeitos e às nossas várias provações nesta vida que passamos. O Espírito, queridos, nos ajuda a passar por isto, né? Ao nos dar aí forças para suportá-las, estimulando-nos a fazer esforços para sustentá-los e também ministrando para nós consolações, verdades e visões aí de nossos privilégios cristãos que nos permitem então suportar as nossas provações. O espinho na carne do apóstolo Paulo o fez aí ser mais dependente de Deus e em tudo buscar a orientação do Espírito Santo. Sempre que os desafios se apresentavam, ele saía então mais fortalecido. Chegou ao ponto, queridos, de com muita serenidade afirmar que sentia prazer em suas fraquezas, nas suas dificuldades, nas suas perseguições, tudo por amor a Cristo. E esse prazer, queridos, era fruto então da certeza de que tudo contribuía para o bem. Quando a fraqueza assolava o seu corpo, queridos, sentia-se então forte em Deus.
e triunfante também para cumprir a sua missão. E na fraqueza, queridos, que o Espírito Santo nos encontre mais abertos, né, ao seu pleno agir. Nós temos aí, que nós dê liberdade, né, para o Espírito Santo agir nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, porque aí vem o crescimento. Quando estamos então cheios de nós, né, cheios de nós mesmos, não há espaço para a dependência divina, e o orgulho, queridos, nos impede de ver cristalinamente os reais desafios de nossas vidas. Mas quando nos colocamos totalmente nas mãos do Espírito de Deus, queridos, Ele age, Ele intercede, Ele cuida, Ele nos sustenta, Ele nos fortalece. Por isso, queridos, precisamos depender totalmente do Espírito Santo em todos os momentos de nossa vida. Deus abençoe o seu dia e uma ótima segunda-feira a todos.